Portugal precisa desesperadamente de imigrantes para crescer. Vem comigo que eu vou-te mostrar todos os detalhes agora. Muito bem, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal da Zen Life. Hoje vamos falar sobre este tema. Eu quero compartilhar aqui umas opiniões pessoais com vocês, dar-lhes uma perspectiva sobre este assunto, para vocês que estão a planejar a vossa imigração para Portugal terem uma base uma estrutura mais sólida, mais factual sobre esta situação, tá? Também quero convidar vocês, depois quando tiverem um tempo, deem um salto lá no site da Zen Life, não deixem de conhecer o meu trabalho para morar em Portugal, um passo a passo completo para morar em Portugal, que é o guia oficial da Zen Life para morar em Portugal, onde você vai encontrar todos os detalhes organizados numa área exclusiva de membros para você se legalizar, morar em Portugal, para compreender como se legalizar, morar em Portugal. Também falo onde você pode encontrar trabalho em Portugal. Legalizar, já falámos, tem coisas relacionadas com estudantes, com aposentados, com empreendedores, onde morar em Portugal, tem todos os detalhes lá organizados para vocês, ok? Então fica aí o convite, depois vão lá dar uma olhada no site da Zen Life, www.zenlife.tv, para vocês conhecerem o meu trabalho mais profundo sobre o tema morar em Portugal, que já faz quase 3 anos que eu ando a falar sobre este tema nas redes sociais e, obviamente, se vocês já me acompanham há um tempo, já sabem que eu conheço mais de 40 países e já morei em 8, certo? Vamos direito ao assunto, então. Às vezes eu fico na dúvida se tem pessoas ligadas à sociologia a assistirem ao nosso canal. Pessoas que disparam estas informações, estas notícias pela internet relacionadas com o assunto que nós vamos abordar hoje aqui. Portugal precisa desesperadamente de imigrantes, tá? Andam várias notícias a circularem pela internet no que diz respeito a este assunto, tanto nas redes sociais quanto na imprensa normal, nas TVs e tudo mais. E hoje nós vamos dar aqui um mergulho profundo sobre isto. Faz mais de 3 anos que eu ando a falar que Portugal não tem uma estrutura, não tem um plano nacional de curto prazo para a imigração, para os imigrantes que querem vir morar em Portugal. Sim, não precisa muito para você encontrar este tipo de notícias de pessoas que tecnicamente se dizem conhecedoras deste assunto para morar em Portugal, sociólogos. Eu ia dizer psicólogos não inclui. Sociólogos, professores, um dia aparece um professor, uma pessoa com especialização na área a falar sobre o assunto, depois no outro dia aparece o outro a falar sobre o assunto. Portugal é um país assim, eu não sei se você conhece a cultura portuguesa, mas em Portugal as coisas funcionam assim, os portugueses falam, aparece um que é o especialista no tal assunto, o outro que é especialista no tal, só falam, mas ações concretas e práticas sobre os assuntos que realmente interessam, poucas medidas são tomadas. Os portugueses, eu tenho que falar uma coisa para você, eles são muito lentos a atuarem na prática em relação a coisas que realmente importam. Eu vou-lhe dar um exemplo. A ver se eu falo isto de uma maneira de não machucar os mais sensíveis, que há sempre aquelas pessoas mais sensíveis nestes assuntos, qualquer coisa ficam machucadas. Ai, não acredito, o Zen Life falou aquilo, ou o Zen Life falou assado ou cozido. Veja uma coisa, muitas pessoas ficam perdidas neste assunto, elas não sabem para onde é que elas são de virar, que é tanta informação, tanta gente a falar sobre o mesmo assunto, que acabam por ficar com a cabeça, dá um nó às vezes. Não fugindo do foco do vídeo, o importante é que se você for, por exemplo, à representação máxima de Portugal no exterior, que é os consulados, eles não têm um projeto para explicar a você, você quer emigrar para Portugal, então tome este folheto, é isto que você deve seguir. Se você é um profissional qualificado ou não qualificado, estas são as oportunidades. Se o governo não faz isso através da representação de Portugal no exterior, que é os consulados, como fazem outros países, então é a iniciativa privada que tem que fazer o trabalho do governo português, entende? Isso aí como por exemplo eu, a iniciativa privada, tem todo o prazer em falar sobre este país e mostrar para vocês as oportunidades, os problemas, os benefícios, as vantagens, as desvantagens, porque o governo português não tem capacidade para se organizar. E não vamos entrar por se é do governo da esquerda ou se é do governo da direita, são todos iguais, tá?
Todos trabalham da mesma maneira neste aspecto em Portugal. Parece um país terceiro mundo no que diz respeito ao fator da organização da imigração em Portugal. Não tem um projeto, ponto final, parágrafo. Não tem um projeto de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Não existe projeto nenhum. Zero. Tá. Existe sim uma outra campanha de uma outra empresa privada que vai, por exemplo, ao Brasil, que mostra algumas oportunidades em Portugal a nível de investimento imobiliário, ou uma ou outra iniciativa de um ou outro consulado, mas não existe um plano bem estruturado, coordenado, profissional para saber administrar esta situação. É a minha opinião, com base em tudo aquilo que eu vejo e com base naquilo que as pessoas me falam, tá? E isso aí acaba Portugal acaba por ser o principal prejudicado, mas as pessoas também, porque inclusive eu não sei se você viu o vídeo anterior que eu gravei. É o jogo do ganha-ganha, as duas partes ganham quando a informação ela é apresentada de uma forma profissional e consistente para as pessoas que têm o real interesse naquele projeto de vida, que é emigrar, por exemplo, para Portugal. Se as próprias autoridades portuguesas não conseguem se estruturar a nível de marketing, a nível de campanhas, a nível de a nível informativo, de uma maneira massiva, para atrair pessoas para virem morar em Portugal, para investir, etc, através das representações máximas, então a iniciativa privada é que faz este trabalho. Como, por exemplo, eu é que faço este trabalho para o Governo e o Governo não me paga nada. A primeira coisa que você tem que entender é que para Portugal ser um país apelativo para a imigração, ele tem que ter, primeiro que tudo, criar esta estrutura que eu falei agora aqui no início e que não existe, que as pessoas recorrem à iniciativa privada, pessoas como eu, que lhe falam sobre Portugal. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que se Portugal quer crescer ao ritmo ao mesmo ritmo que pretende atrair imigrantes, eu acho que, na minha opinião, há muitas coisas a fazer-se a nível de legislação em Portugal e a nível principalmente, não só a nível de legislação, mas a nível de mudança de cultura em Portugal. Tá, deixa eu pôr aqui isto que está para aqui a apitar. Pronto, assim já não apita mais, já não nos incomoda mais. E o que é que eu quero falar com isso? Por exemplo, você sabia que se você quer abrir uma empresa em Portugal, Portugal tem dos IVAs mais altos da Europa? IVA, Imposto sobre Valor Acrescentado. É um imposto que é cobrado em várias situações da sua atividade comercial. Isso não é muito atrativo, tá? Outra coisa que também não é atrativa, a carga fiscal. A carga fiscal das empresas e das pessoas em Portugal é muito alta. E os salários não são os mais altos da Europa, são os médios. Ao contrário do que muita gente fala, Portugal não tem dos salários mais baixos da Europa, porque você acaba por receber mais através de outros benefícios sociais, que faz parte do pacote do salário quando você tem um contrato de trabalho. E a própria empresa que contrata você tem encargos muito maiores além daquilo que você recebe. Entende? Então existe todo um conjunto de legislação que tem que ser reestruturada para que as empresas paguem muito menos impostos do que elas paguem, para elas serem mais competitivas. O IVA está altíssimo em Portugal. Ou seja, isto tudo faz parte da cultura do querer ganhar tudo de uma vez só, que ainda existe em larga escala em Portugal. E isso devido a que a maior parte das empresas são empresas pequenas e médias, com uma cultura muitas vezes administrada de uma forma familiar. Então você tem, de um lado Portugal precisa de imigrantes, mas não cria as condições de curto prazo. Só se fala na natalidade. Então você tem que dinamizar todo o setor comercial e industrial de Portugal, dando mais condições aos empresários para eles poderem contratar mais pessoas e as empresas serem mais competitivas e não tascar as empresas com grandes cargas fiscais, IVAs estratosféricos e coisas assim do género. É muito fácil nós identificarmos um problema, mas se não representamos nenhuma solução, fica tudo igual. Você que quer ir morar em Portugal, você tem que saber destas coisas. Sim, Portugal tem muitas oportunidades, mas é bom que você entenda a conjuntura geral, a carga fiscal, a cultura empresarial. Essas coisas são muito importantes, porque senão qualquer dia acaba esta moda de Portugal aí nas redes sociais, que hoje em dia todo mundo fala sobre Portugal como se fossem todos cidadãos portugueses e entendessem de Portugal de cima a baixo, entende? E qualquer dia acaba esta moda e só fica o Zen Life a falar sobre Portugal, e aí eu não lhe vou dizer assim,
Eu já tinha falado daquilo na altura, porque eu falo sempre a mesma coisa se você prestar atenção. Eu estou sempre a focar nos pontos fundamentais para o vosso sucesso. Só que muitas pessoas não prestam atenção a isso. Tem que ter mais além do que coragem. Tem que saber se você tem o perfil para se adaptar à cultura portuguesa ou não. Tem que saber se Portugal tem aquilo que você procura. Você entende, há muitos outros detalhes que é importante nesta situação da imigração. E pronto, depois você vê estas notícias sensacionalistas que existem por aí. Portugal precisa desesperadamente de imigrantes para crescer, porque se os imigrantes não vierem, ele não vai crescer. E se os imigrantes vierem todos de uma vez só, 100, 200, 300, 400 mil, você acha que isso vai suprir uma necessidade imediata de mão de obra? Mas você acha que as empresas portuguesas vão ficar mais competitivas para concorrerem com as alemãs ou com as inglesas ou com as francesas? Não vão. Não vão. Sabe porquê que não vão? Porque é aquilo que eu lhe falei, as cargas fiscais, a forma como Portugal está neste momento posicionado na Europa e no mundo, não o torna uma das economias mais competitivas do mundo devido a um problema fiscal e legislativo. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui hoje, porque senão este vídeo vai ficar muito longo. Com perguntas que vocês tenham, vão lá no site da ZenLife, como sempre, deixem as vossas dúvidas para mim, que será um prazer responder a elas. Ficamos por aqui hoje, ok? Um beijo, um abraço e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.